E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estudando a ação monitória? Já então estamos vendo aí cabimento da nossa ação monitória, um pouquinho da história dela, como que ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico no primeiro momento, em 1995, as alterações, a amplitude que ela tomou agora com o artigo 700 e, enfim, algumas consequências. Falamos de petição inicial, sobre a necessidade de prova documentada, enfim. Mas o artigo 701 é que torna a coisa bem interessante. Vamos só recordar assim. Ação de procedimento comum, como que funciona? Propõe uma ação de cobrança, por exemplo, em desfavor de vocês, e aí cite-se para no prazo legal, nós temos as audiências de conciliação, enfim, mas em não acontecendo, para apresentar contestação. Aí eu tenho prazo depois para mim surgir, impugnar a contestação, aí possibilidade de provas, enfim, até que um dia o juiz decida essa ação de procedimento comum, beleza? Cognição exauriente. Ponto. Se eu tenho um título executivo extrajudicial, por exemplo, eu vou propor uma ação de execução para pagamento de quantia. Cite-se, o exequente contra o executado, cite-se para no prazo de 3 dias pagar, o juiz expede um mandado de pagamento, sob pena de penhora, sob pena de o Estado ir lá e se subrogar nos deveres do executado para satisfazer o credor, tá? E aí vocês estudaram o processo executivo até chegar à expropriação, beleza? E a ação monitória, o que torna ela tão interessante? O artigo 701 vem trazendo isso para nós. É uma tutela de evidência, pessoal. Eu tenho uma prova documentada que consta uma dívida, tá? Só não tem eficácia de título executivo, mas é um documento hábil capaz de provar a existência de uma dívida. Por isso que ele diz assim, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer. Ou seja, se estiver documentado, claro, uma possibilidade de direito ali, evidente, o meu possível direito, tá? Eu tenho um documento hábil que demonstra uma possibilidade de dívida. O juiz ele vai deferir um mandado para que se pague, para que se faça, assim como acontece no processo executivo. Cite-se para pagar no prazo de 3 dias, cite-se para entregar no prazo de 15 dias, cite-se para fazer ou não fazer no prazo que o juiz, melhor entender, tá? Ele que vai assinar o prazo. Então é mais ou menos parecido com uma tutela executiva. Porque diz ali, sendo evidente, então, o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa, nós vimos que é coisa fungível, infungível, móvel ou imóvel, ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo o prazo de 15 dias. Cite-se para no prazo de 15 dias fazer ou não fazer, entregar ou não entregar, enfim, tá bom? Para o cumprimento e o pagamento, aí diz ali para nós, 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Cite-se, então, para fazer aquilo, pagar, entregar, tá? Ou fazer ou não fazer no prazo de 15 dias e honorários advocatícios em 5%. Bom, aí ele oferece uma medida indutiva. Lembra? Então, assim, existem várias formas de o Estado tentar levar a satisfação da coisa. Através de coerções, por exemplo, multa, através de prisão, na obrigação de alimentos, através da subrogação, que é, por exemplo, a penhora, o arresto, o sequestro, o Estado indo buscar bens, e também o Estado ele pode tomar medidas indutivas. Que são medidas indutivas? É como se fossem assim, vantagens que são oferecidas ao réu, que são oferecidas à outra parte, para que ela venha satisfazer a obrigação. E essa é uma situação, porque ele diz assim, olha lá, além dos honorários ser somente fixados em 5%, se você de pronto no prazo de 15 dias efetivar o pagamento ou satisfazer a obrigação, ainda o parágrafo 1º diz assim que o réu estará isento do pagamento de custos processuais e se cumprir o mandado naquele prazo. Você viu? É uma medida indutiva, uma vantagem que é oferecida para que se ele fizer, se ele bem ou fizer a obrigação a tempo, aquele que foi designado. Aí diz assim, parágrafo 2º para nós. Então vamos compreendendo, olha o processo monitório. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer outra formalidade, se não for realizado o pagamento e não apresentados embargos.
e a gente vai falar dos embargos. Então, se nesse prazo de 15 dias ele não satisfaz a obrigação e não se defende, porque a defesa da ação monitória chama embargos, mas esses embargos, pessoal, e aqui eu faço uma observação, um parêntese, que os embargos à execução, tá, é processo de conhecimento apenso ao processo executivo, beleza? Foi isso que vocês estudaram. Eu proponho uma ação de execução e o executado se defende, regra geral, tá? Lá nos embargos à execução, que é apenso ao processo principal, que é o processo executivo, beleza? Algumas exceções com relação à exceção ou objeção de pré-executividade, tá? Que pode ser feito dentro do próprio processo executivo, tá? Mas os embargos à execução é um processo de conhecimento autônomo, beleza? Agora, né, que existe apenso ao processo de execução. Agora, quando fala em embargos à ação monitória, é uma contestação dentro do próprio processo monitório, tá bom? Ela tem característica de contestação dentro do próprio processo monitório. Ela vai ser, né, protocolizada e vai ser encaretada, esse processo físico, na sequência, assim como uma contestação, tá? E é o que diz para nós, é o próprio artigo 702, que diz assim para nós, ó, independentemente de prévia segurança do juízo, ou seja, para eu poder embargar a ação monitória, eu não preciso dar um bem em garantia, não precisa caucionar, tá? O réu poderá opor, olha, os embargos serão opostos nos próprios autos, no prazo de 15 dias, embargos à ação monitória, tá bom? Tem característica de contestação em que pese ser chamado de embargos. Não vamos confundir essa situação, beleza? Dentro dos próprios autos, tá? Então, nós já vimos, então, cite-se para no prazo de 15 dias, opor, satisfazer a obrigação, tá? E aí vem as vantagens, só 5% de honorários e isenção do pagamento das custas, ou no prazo de 15 dias, opor os embargos à execução e você não precisa caucionar, garantir o juízo para isso, beleza? O parágrafo 2º do 701 diz assim, se eu não fizer nenhum e nem o outro, se eu não satisfizer a obrigação e nem embargar, vai ser constituído de pleno direito um título executivo judicial. Ou seja, o autor agora, ele só tinha um documento hábil capaz de provar uma dívida, um cheque prescrito, e agora ele já vai ter um título executivo judicial em seu desfavor, tá? E aí ele já pode executar, fazer o cumprimento de sentença nos próprios autos. É essa a ideia da ação monitória, o que torna ela muito vantajosa, tá? Porque diz ali para nós justamente, é isso que nos vem trazendo o parágrafo 2º, essa informação. Beleza? Parágrafo 3º diz para nós que é cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º, ou seja, se ele não se defendeu e foi constituído um título executivo judicial e não pagou e não se defendeu, cabe ação rescisória dessa sentença aí que tornou aquele título executivo judicial. Beleza? Cabe ação rescisória. E aí eu venho falando um pouquinho sobre a fazenda pública. Lá em 1995, quando foi inserida então a ação monitória, muito se polemizou e muito se discutiu a possibilidade de cabimento ou não de ação monitória em desfavor da fazenda pública, tá bom? Seria possível, não seria possível? É cabível, não é cabível? E a jurisprudência, enfim, nós tínhamos inclusive uma súmula, a súmula 339 do STJ veio dizendo para nós, tá, que realmente é compatível, é possível, mas foi muita discussão por isso. Por quê? É possível constituir um título executivo judicial e já ser cumprido nos próprios autos em desfavor da fazenda pública? E os precatórios, como que funciona? Entendeu? Aí vai ser penalizada a fazenda pública pelo descaso, pela não organização, né, da defesa no processo monitório, aí o erário público vai ser prejudicado. Então muito se discutiu e agora veio pacificado aqui o artigo 700, parágrafo 6º, veio dizendo para mim e para você que é admissível ação monitória em face da fazenda pública. Não há dúvida com relação a isso, mas até a própria súmula do STJ já tinha pacificado isso há muito tempo. O que acontece só que diferencia a fazenda pública? Ela é tratada também ainda de forma, tratar os desiguais de formas desigualmente. Porque diz assim, o parágrafo 4º do artigo 701 para nós, que sendo ré a fazenda pública e ela não apresentar os embargos
ela não satisfez a obrigação e nem se defendeu, diz ali para nós que aplicar-se-á o disposto no artigo 496, tá? Aplica-se o que está lá no 496. O que está no 496, gente? A necessidade da remessa necessária quando se tratar de fazenda pública, tá? Então, para que produza efeitos, regra geral, mas é importante que vocês nesse momento façam de novo uma leitura do artigo 496 sobre remessa necessária. Para produzir efeitos, uma decisão que condena a fazenda pública a pagar valores, a necessidade de ser reanalisado pelo tribunal, tá? Novamente aquela decisão. Aí diz ali, inclusive, a seguir, segue-se o cumprimento de sentença nos termos do artigo 900 e nos termos do título 2 do livro 1 da parte especial, que fala justamente sobre cumprimento de sentença. Beleza, pessoal? E a gente vai compreendendo um pouquinho, beleza? Cabe contra a fazenda pública? Cabe, mas há uma necessidade, se ela não se defender, beleza? Não se constitui um título executivo judicial já em desfavor dela. Há uma necessidade somente da remessa necessária para que esse título executivo seja aí constituída. É essa observação que eu faço nesse momento. Beleza? Para a gente continua então daqui a pouquinho. Sucesso nos estudos, comprometimento aí com os nossos estudos e tudo vai dar certo. Um abraço.